amigos da Pérola FM, Novas Canções. Del Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta terça-feira, dia 3 de março, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Na palavra de hoje, Jesus está fazendo uma denúncia muito forte contra os mestres da lei e os fariseus. Mas afinal, quem eram eles? No tempo de Jesus e das primeiras comunidades cristãs, os fariseus e seus mestres constituíam um grupo muito forte no meio do povo de Deus. Formavam uma espécie de confraria de homens observantes da lei de Moisés. Eram muito influentes e respeitados pelo povo. E esse movimento começou no tempo do exílio. Com a destruição do templo e o exílio de uma parte da população para a Babilônia, os sacerdotes perderam sua função e sua influência na religião. E então foi se formando um movimento leigo que manteve a religião judaica não mais em torno do templo, mas em torno da lei. E na volta do exílio, esse movimento continuou a crescer junto às sinagogas. Um historiador da época, chamado Flávio Joséfo, calculou que haviam uns 6.000 homens nessa confraria por todo o país, no tempo de Jesus. Eles zelavam para que a lei de Moisés fosse cumprida em todos os seus detalhes. Muitos deles estudavam bastante essa lei escrita e oral, frequentando escolas de grandes mestres, e passavam a explicá-la ao povo nas sinagogas e também no templo de Jerusalém. Esses grandes catequistas eram chamados mestres ou doutores da lei. Com certeza, os fariseus eram um grupo muito próximo de Jesus, mas fizeram grande oposição a ele. Talvez por inveja ou mesmo porque Jesus ensinasse de maneira diferente, e isso desestabilizava a liderança deles. E Jesus percebeu neles alguns defeitos muito sérios. Mas quais? Eles exigiam demais do povo, quando na verdade eles não praticavam tudo aquilo. Eles desprezavam quem não conhecesse a lei
ou não estivesse em condições de cumpri-la. Na verdade, em seu legalismo, eles fecharam o coração e não acolheram Jesus e a sua mensagem. E na palavra de hoje, Jesus está alertando o povo e os discípulos para fazerem o que eles ensinam, mas não imitarem as suas ações. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. E aí, ele fez uma lista completa de 7 falhas do comportamento dos fariseus e de seus mestres. Defeitos que os novos líderes do povo de Deus precisam evitar. Com certeza, a preocupação de Jesus era com os novos líderes da sua comunidade, seus apóstolos e quem viesse a ocupar o seu lugar na animação das comunidades. Não imitarem os mestres e os fariseus. Mas e por que não devem imitá-los? Olha os pecados que Jesus denunciou. Ensinam, mas não praticam. Amarram fardos pesados nas costas dos outros, fazem tudo para aparecer. Exageram nos símbolos religiosos, largas faixas na testa e no braço, com trechos da lei e longas franjas na túnica. Estão atrás de privilégios. Gostam de ser cumprimentados em público. Adoram ser chamados de mestres. 7 defeitos dos fariseus e seus mestres. Essas são tentações permanentes também no meio do povo de Deus de hoje. Coisas que as lideranças das comunidades cristãs não podem imitar de jeito nenhum. Então, hoje a palavra nos ensina a estar atentos para não nos deixarmos iludir por apenas uma fachada religiosa. Como diz o ditado, nem tudo o que reluz é ouro. Como os fariseus de ontem, há muita gente hoje falando de Deus, mas o seu real interesse não é a glória de Deus e o bem dos irmãos. Como os fariseus, há muito interesse em prestígio, há muito interesse em dinheiro, em benefícios pessoais. Há quem ensine, mas não viva. E quem ensine, sem responsabilidade com a doutrina dos apóstolos. E dentro de nossas comunidades, estejamos atentos para que o estilo fariseu não se instale no meio de nós.